Boa noite, povo de Deus. A paz seja convosco. Pode se assentar nessa noite. Um pouquinho gelado, mas o Senhor vai falar nos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai tratar com você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, porque Deus vai falar com você. Eu tenho certeza absoluta de algo com você nessa noite, que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Eu quero dizer algo para você nessa noite. Ainda que as coisas podem parecer que não vão acontecer, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E aquele que falou ao seu coração, que tocou e que te fez a promessa, é aquele que não se arrepende do que fala, é aquele que não se arrepende do que manda, é aquele que faz acontecer. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olha aí para o seu irmão que está no seu lado e fala o seguinte, repita comigo: toda promessa passa pelo teste do tempo de Deus. Você sabe o que você falou para o teu irmão nessa noite? Ei, a promessa que o Senhor fez a sua vida, ela passa pelo teste do tempo de Deus. E Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, ele é tão conhecido, mas ao mesmo tempo ele é tão pontual, porque ele fala: ei, há tempo de você chorar, mas há tempo de você sorrir. Há tempo de você se calar e há tempo de você falar, cantar. Há tempo que você vai viver guerras na sua vida, mas há tempos que você vai viver de paz. Eu gosto sempre de dizer que com Deus as coisas funcionam assim nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por provas, dificuldades, problemas, angústias. Muitas vezes nós achamos que estamos vivendo o fundo do poço. E sabe o que é mais interessante? É que talvez lá naquele fundo do poço você ainda não está enxergando. Mas quando você está vivendo esse tempo de guerra na sua vida, Deus, Ele provoca o tempo de paz. O que você não pode é desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós viemos à igreja, nós passamos por aquela porta, nós sentamos no nosso lugar, nós entregamos o nosso coração, e muitas vezes nós pegamos e saímos da nossa casa assim: Deus poderia falar tanto comigo nessa noite. Deus poderia usar aquele homem de Deus em revelação e que falasse comigo. E Deus faz com que isso aconteça muitas vezes e fala com você. E a promessa do Senhor é lançada na sua vida. Mas sabe o que é mais interessante, igreja? É que nós recebemos a promessa de Deus. Nós saímos daqui, da presença do Senhor, cheios. Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai trazer aqui na casa dele
o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, Deus vai fazer. Só que nós saímos por aquela porta e chegamos na nossa casa esperançosos. Eu vou repetir, esperançosos de que vai acontecer. Esperançosos que já está acontecendo, que tudo vai mudar. Eu viro a chave da porta da minha casa, eu já entro com o pé direito pensando, vai acontecer. Só que nada aconteceu, nada mudou. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Será que aquele profeta ele não foi usado para falar comigo? Será que aquele homem que se diz de Deus não foi usado para falar comigo? Será que Deus, ele não falou no meu coração, ele não fez as suas promessas para mim? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quando Deus, ele solta uma palavra, uma promessa e vem para a sua vida, presta bem atenção. Há guerras no mundo espiritual que muitas vezes fazem com que isso demore a acontecer. Mas preste muito bem atenção. Se você continuar na presença do Senhor, persistindo, insistindo na presença dEle, não desistindo, o tempo de cantar vai chegar na sua casa. O tempo de cantar vai chegar na sua vida. Aquela promessa que o Senhor fez vai acontecer. Deus tem um propósito para tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você está, será que nós estamos prontos para confiar nos tempos de Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo a demora? Muitas vezes nós pegamos assim, o Senhor vem, Ele faz a promessa, mas a nossa vida continua totalmente conturbada. Aquela dificuldade, a saúde, a família, a casa, o trabalho continua conturbado. E você se pega pensando, Senhor, por que não aconteceu? O Senhor prometeu que meu marido viria para a igreja, estaria comigo, mas ele não quer nem ouvir a tua palavra. Aí Deus coloca no meu coração algumas chaves, algumas situações, e uma delas para isso é confiar no tempo de Deus e descansar em meio às adversidades, nos prepara para viver o melhor de Deus. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Ei, joelho no chão, e a promessa vai acontecer. Joelho no chão, é confiar em meio às adversidades. O nosso problema, como seres humanos, é que nós lançamos a nossa ansiedade, o nosso problema, a nossa angústia, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Senhor, eu lhe entrego, está aqui. Mas nós não descansamos. Não dá 15 minutos desse mesmo momento, a primeira coisa que a gente faz é: ai Senhor, mas por que o meu marido está assim? Por que o meu trabalho? Por que a minha casa? Por que minha família? E Deus está falando assim para você: ei, você descansou e você entregou na minha mão e você não descansou? Ei, você entregou para mim, está na hora de você descansar. Você pode estar vivendo a turbulência maior da sua vida, mas se você não descansar na presença do Senhor, nada vai acontecer. Está na hora de nós começarmos a entender que para viver na presença de Deus, nós não podemos ter ansiedades. Para que nós possamos entender que para viver na presença de Deus, a nossa ansiedade também tem que ser lançada no Senhor. Aí nós vamos lá atrás, nós vamos entender Jó. Jó, todo mundo conhece, mas eu gosto de me aprofundar um pouco mais, muitas vezes, para tentar entender o contexto daquilo que o Senhor está falando. Jó, capítulo 1, nos versículos 21 e 22, ele diz assim, olha só a aprovação dele. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma.
Nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele era um personagem que ele era riquíssimo. Tinha terras e mais terras. Ele tinha muitos e muitos gados, né? Ovelhas, suas pastagens, filhos lindos, filhas lindas. Ele tinha tudo. Poderia se dizer que nos dias de hoje ele era um bilionário, um cara rico, fantástico, na presença de Deus. Mas tem um detalhe. A palavra fala que o inimigo vai até Deus. Como assim? A palavra diz que o inimigo vai até Deus e fala ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes o inimigo vai até a presença de Deus, simplesmente acusar a sua vida, simplesmente apontar a sua vida. Assim como aconteceu com Jó. O inimigo foi até a presença de Deus e soprou. Está vendo teu servo Jó? Se você tirar tudo dele, ele vai pecar contra ti. Agora o mais interessante é que Deus, ele diz: pode tocar, pode fazer tudo, exceto tocar na vida do meu servo. Muitas vezes a dificuldade vem, o problema vem, a adversidade vem, parece que tudo está acontecendo, mas Deus não permite que se toque na sua vida. Deus não permita que toque na sua vida. Tudo pode acontecer, mas na sua vida o inimigo não toca. Jó perde tudo, perde terras e terras e mais terras, perde suas ovelhas, os seus gados, seus filhos morrem. Ele fica sozinho, literalmente com uma lepra, se coçando com um caco. A mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Aí o que é mais interessante é que ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não responsabiliza o Senhor, ele não culpa o Senhor por nada. E a palavra diz que Deus o começa a abençoar quando ele começa a orar pelos seus amigos. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando você descansar o seu coração do problema que você está vivendo, quando você descansar o seu coração daquilo que você está passando, e você começar a entender que Deus está no seu propósito, ei, as bênçãos do Senhor chegam até a sua vida. Pode ter lutas e batalhas espirituais para que não aconteça, mas Deus vai fazer acontecer. A bênção vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua família. Ei, Deus não vai deixar que nada se perca, em nome de Jesus. A segunda chave que Deus coloca no meu coração, que na angústia Jó não desistiu, e no tempo oportuno Deus restituiu em dobro. Permanecer fiel é a garantia que Deus vai cumprir as suas promessas. Deus, Ele olha a fidelidade dos seus filhos. Deus olha a fidelidade de cada um de nós. E aí eu vou fazer um parêntese na minha vida. Cerca de 12, 13 anos atrás, eu estava num culto, 236 quilos, ainda estou fofinho, mas estou emagrecendo. Foi um culto em que eu vi um homem de Deus, Marcelo conhece. Ele vira para a igreja e diz assim: quem tiver que sair, que saia, quem tiver que entrar, que entra, mas o que Deus mandar eu fazer aqui essa noite, eu vou fazer. Deus exortou 90% da igreja. Eu nunca vi algo acontecer como foi aquela noite. Exortação. Deus chamou a atenção de grande parte da igreja. Mas eu estava lá com a minha esposa, sentado no fundo. Eu era um dos coordenadores de jovens da igreja que eu estava.
quietinho lá no fundo. Ele vira e fala assim: ei rapaz, você de suspensório, você levanta. Eu olhei assim, eu falei assim: não é? Ei, quer que eu te chame pelo teu nome, Anderson? Se levanta. E Deus faz promessas ali naquele lugar. Eu fui a única pessoa que recebeu palavra de bênção naquela noite. E as promessas de Deus falavam, eu lembro cada palavra, que Deus me colocaria sentado em mesas que eu nunca imaginaria. Que Ele colocava um anel na minha mão naquela noite, como um anel de formatura. E que quando eu me sentasse nesses lugares, eu iria lembrar da promessa que Ele fez. Mas que eu esperasse um tempo dentro de outro tempo. Aconteceu? Não aconteceu na hora. Aconteceu depois de 10 dias? Não. 6 meses? Não. 1 ano? Não. 5 anos? 6 anos? Aconteceu depois de mais de 7 anos. Eu estava na minha casa, o meu telefone tocou. E Deus me colocou assentado na mesa de príncipes, na mesa de prefeito, na mesa de governador, na mesa de presidente. Um rapaz daqui de Jaboticabal, que ninguém dava R$1 pela vida, mas Deus colocou. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. No dia que eu sentei e que eu comecei a conversar com o governador desse estado, Deus me fez lembrar da promessa dele. E no mesmo tempo que eu conversava, eu mandava mensagem para aquela mulher falando: Deus cumpriu a promessa na minha vida. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Aquele que promete, cumpre. E Ele faz você se lembrar. E Ele faz você se lembrar daquilo que Ele prometeu. Está na hora de você começar a se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Está na hora de você começar a se preparar para aquilo que Deus tem para você. Quantas vezes nós nos pegamos em situações em que parece que nada vai dar jeito. Eu acho que você se esquece que você serve um Deus que é tão grande e não faz nada pela metade, assim como diz aquele louvor. Você se esquece que aquele que promete, cumpre e justifica a sua vida. Aí eu começo a pensar, e de verdade, igreja, nós vivemos, eu e a minha casa, de promessa em promessa. Todos os dias nós vivemos as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. E assim eu digo para você que Deus faz na vida de cada um de nós. Aí eu começo a pensar, e eu vou lá atrás, eu começo a pensar em Davi. Lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus? O que é mais interessante quando nós nos pegamos em Davi, o homem segundo o coração de Deus? Nós nos pegamos que Deus cumpre as suas promessas. Nós nos pegamos vendo que Davi, um personagem da Bíblia, que todo mundo falava que era franzino, não é bem assim. Que ele era rejeitado pelo pai, também não é bem assim, mas vocês vão entender. Todo mundo conhece a história. Davi está lá cuidando das ovelhas dos seus pais, está lá cuidando, afastado da sua casa. E o mais interessante é que Davi, ele está lá quietinho. E o profeta Samuel recebe o despertar do Senhor. Eu tenho um rei, um novo rei para o meu povo. Mas Saul é rei não, eu tenho um novo rei. Vá até a casa de Jessé, e dentre os filhos dele eu levantarei um novo rei. Quando chega na casa de Jessé, está lá os filhos de Jessé. Deus vai e ainda avisa Samuel. E o mais interessante, vem o primeiro, formoso, guerreiro, lutava. Ele olha, é esse.
Não é esse, é esse. O Senhor fala: não é esse, porque eu não olho beleza, eu não olho força, eu olho o coração. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não está olhando a sua força, Deus não está olhando o que você tem, Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando o seu coração. Ei, e o seu coração, como está nessa noite? Está na hora de você pegar e abrir o seu coração e ser um homem e uma mulher com o coração de Deus, porque Deus quer isso para você. Vem o segundo, não é esse. Vem o outro e não é esse. E acabaram-se todos os filhos? Pergunta Samuel a Jessé. Não, não acabou. Mas tem um que está lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. Então manda buscar. Manda buscar o seu filho. Manda buscar o rapaz, porque ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Ei, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Sabe o que Deus está tocando em você nessa noite? Ei, a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir, e ninguém toma o seu lugar na promessa dEle. Ninguém toma o seu lugar, ninguém senta na cadeira, ninguém senta na mesa enquanto você não chegar, porque o lugar é seu, a bênção é sua, a bênção não é minha, a bênção é para a sua vida, e a promessa é para você. E diz a palavra do Senhor que Davi vem, se assusta, eu quero acreditar, quando vê Samuel. Agora, só para que nós entendamos, eu gosto muito de ser lúdico nisso. Eu quero acreditar que Samuel olha para ele, olha para Deus, se volta, mas é esse o rapaz? Com tantos fortes aqui? E eu quero acreditar que Deus ainda fala: eu olho o coração. E diz a palavra que Deus vê graça, e Samuel unge a vida de Davi. Só que deixa eu dizer algo para você. Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei por Deus. Mas ele sentou no trono imediatamente? Davi não sentou no trono imediatamente. E sabe por quê? Deus, Ele unge a sua vida. Ele unge, Ele te escolhe, até mesmo dentro do ventre da tua mãe. Mas para você sentar no trono, para você aproveitar aquilo que Deus preparou para a sua vida, Ele precisa te preparar. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Ei, você está passando pela provação, você está passando pela dificuldade, e eu tenho uma promessa na sua vida, é que eu estou preparando para você, para que você não se esqueça, quando você sentar no trono, quando você viver a minha promessa, que fui eu que cumpri na sua vida. E diz a palavra do Senhor, que ele foi tocar a harpa e acalmar o espírito de Saul. Diz a palavra do Senhor que ele matou um gigante. Diz a palavra do Senhor que ele lutou guerras. Ele foi forjado. Mas também diz a palavra do Senhor que ele foi perseguido, que ele foi para o deserto. Diz a palavra do Senhor que Saul tentou matá-lo, e ele passou por todas as dificuldades para poder sentar no trono. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não vai acreditando que viver as promessas de Deus é sopa de letrinha. Para viver as promessas de Deus, você tem que ter substância. Para viver as promessas de Deus, você tem que ter firmeza e deixar Deus preparar, porque aquele que te prepara é aquele que faz você vencer todas as batalhas. E a terceira chave que Deus coloca para mim nessa noite: quando você é escolhido, quando você tem promessa, você irá passar por todas as perseguições, mas no final você irá aprender tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, até que as promessas sejam cumpridas. E o Senhor me ensina
que existem orações que são determinantes para a nossa vida. E que quando nós formos orar por algo, que nós temos que orar por aquilo que realmente, da maneira que nós desejamos que o Senhor faça. A palavra do Senhor me ensina lá em Salmo 23, o próprio Davi. E eu quero acreditar que momentos antes de Samuel ungir a vida dele, de escolhê-lo na presença de Deus como um novo rei, eu quero acreditar que ele lá em Salmo 23, ele estava nessa oração: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unja-me com óleo. É Davi, é o Salmo de Davi. Os irmãos de Davi o perseguiam, porque ele era o mais franzino, era aquele que cuidava apenas das ovelhas, enquanto os outros formosos iam para a guerra. Pai, só preparas uma mesa perante os meus inimigos, unja-me com óleo. E Deus cumpriu. Deixa eu dizer algo: começa a orar com propósito, porque Deus vai fazer acontecer. Está na hora de você dar detalhes para Deus, porque o seu Deus é Deus de detalhes. A sua confiança no Senhor, mesmo que as coisas demorem. Às vezes dói esperar por uma cura. Às vezes dói esperar, muitas vezes, por um filho que está lá fora e a gente não consegue trazer. Às vezes dói quando a demora é por algo que a gente gostaria que acontecesse imediatamente. E aí eu começo a pensar, e de verdade, da outra oportunidade eu contei esse testemunho. Só que para mim e para a Elaine muitas vezes é difícil. Só que nós compartilhamos todas as vezes, porque nós entendemos que a igreja precisa entender o que é promessa de Deus. Eu e a Elaine nos casamos dia 14 de novembro de 2005. E quando nós nos casamos, 2008. E quando nós nos casamos, antes mesmo, o pai dela, pastor, ela vem de uma igreja, de uma família toda na igreja, nasceu na igreja. Eu não. Eu me converti tem 23 anos. E em 2008, quando nós nos casamos, sempre falávamos que queríamos ter filhos. Nós deixamos passar o primeiro ano. Quando nós fomos tentar, não vinha nada. 1 mês, 2 meses, 3, nada. Fomos procurar a ajuda dos médicos. Primeiro médico: vocês não têm nada, é algo que ninguém entende. O segundo médico: não tem nada. Os exames que ela passou, eu não desejo para absolutamente ninguém. Eu ver a minha esposa sair desfalecida de um exame, eu falo: Deus, por que isso? Só que Deus começa a te fazer lembrar de promessas. 6 meses antes do nosso casamento, eu tinha acabado de sair da faculdade teológica. E quando a gente tem estudo demais, a gente deixa um pouco o espírito para trás. E eu vivia muito isso nessa época. E chega o pai dela para mim, o meu sogro, na época eu estava noivo da Elaine, e fala assim: olha, eu não conheço, eu estou trazendo para esse domingo na igreja uma missionária de Bauru, que é muito usada por Deus. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho até hoje essa Bíblia na minha casa, uma shed. Eu peguei e falei assim: para ela falar comigo, ela tem que falar aqui, ó. Se não for na palavra, jamais. Eu lembro que nós estávamos, e Deus me faz recordar todas as vezes
sentado no grupo de jovens e a minha mala de baixo, porque eu ia pegar o ônibus. Ela vem, o meu sogro ia dar oportunidade, eu já tinha que me levantar, ela fala: ei moço, você de camiseta branca, levanta-te, porque eu atraso o ônibus para que você ouça a minha voz. E ela falou, e foi falando, e foi falando. Eu lembro que uma das coisas que Deus irá dar frutos a vocês, mas não é da maneira que vocês acreditam que vai ser. E ela falou muito mais, e quando ela terminou de falar, eu estava pronto a retrucar: o Anderson de hoje não é o mesmo Anderson do passado. E eu me lembro que ela vira e fala assim: você disse para Deus que se eu falasse com você, era só aqui, né? E mostrou a Bíblia. O meu sogro só chorava. Eu me viro e realmente o ônibus atrasou. Depois de tanto tempo, Deus faz lembrar, porque as coisas não aconteciam, e a Elaine não engravidava, e nada vinha, e nada acontecia. Até que um dia, no meu trabalho, aparece um missionário que eu não sei de onde, e eu vejo ele no corredor. Não é natural isso lá no meu trabalho. Ele olha para mim e fala assim: moço, eu preciso falar com você. Eu falo: pode falar. Ele fala assim: não, você não entendeu, Deus quer falar com você. Eu levei ele até a minha sala, fechei a porta, e ele falou assim: ó, isso e isso, mas Deus fala para você que a gravidez da sua mulher, que está lá na sua casa, não é da barriga, é do papel. E o papel que está embaixo, Deus vai fazer subir. Eu virei para ela e falei isso. Eu lembro que ela falou assim: então por que nós não entramos na fila da adoção? Ela que não queria ouvir essa frase na vida dela, que ficou esperando por tantos e tantos anos para ser mãe, para poder gerar, sentir, tocar, fazer chá de bebê, fazer tudo. Eu falei: agora Deus tem que me tocar. E Deus tocou. E eu lembro que nós fizemos todos os documentos, fomos em fórum, fomos em setor técnico, participamos de palestras. A minha vida, a vida dela foi literalmente devassada. Vocês não imaginam, quem não viveu isso, o que era entrarem na sua casa e abrir porta de armário. Vocês não imaginam de eles levantarem toda a sua vida para saber se você tem um único erro. E para a graça de Deus, por tudo que eu já vivi na minha vida, não havia nada. Entramos na fila da adoção. Logo em seguida entra a pandemia. Pintamos quarto antes da adoção acontecer. Compramos enxoval, mas nós não sabíamos o que viria, porque não havia nada definido. Só sabíamos que queríamos ser pais. A Elaine passou, durante esse tempo todo, 13 anos, esperando todos os dias um filho. 13 dias das mães, em que ela não ia na igreja, porque doía na alma dela. Todas as mães se levantavam, mas ela não. Todas as mães recebiam uma lembrancinha, mas ela não. Todas as mães felizes com seus filhos se apresentando na igreja, mas ela não. Agora imagina o meu coração vendo tudo isso acontecendo na minha frente. Para o homem é natural, é fácil, mas e para a mulher? Os médicos nunca encontraram nada, nunca acharam nada. Viram e falam: é uma gravidez inconclusiva, uma falta de gravidez inconclusiva, ninguém sabe. Mas hoje eu sei que era Deus, que com a sua promessa lá atrás falou que era do jeito dele e não do nosso. E eu me lembro como se fosse hoje, Dia das Mães, em 2021. Nós estávamos na igreja, eu lembro que ela não queria de maneira alguma ir na igreja.
Eu virei para ela e falei assim: não, você vai, hoje nós vamos cultuar ao Senhor. E ela ficou sentadinha, quietinha, vendo tudo. E quando as crianças se apresentaram, eu vi correr as lágrimas, e eu sentado querendo abraçar, mas não podia. Vem uma irmã marchando lá do fundo. Primeiro vem uma irmã e levanta para ele e fala assim: Elaine, fica de pé. A Elaine vira e fala assim: mas eu não sou mãe. Ele falou: não, teu filho já nasceu. Oi? Fica de pé que teu filho já nasceu. Ela pega e entrega o presente para Elaine. Quando menos nós esperamos, vem uma irmã marchando lá do fundo, altiva, chega na Elaine, olha com olhos que pareciam que reluziam fogo, e uma autoridade que eu nunca vi na minha vida, e falou assim: ei, filha, o teu filho já nasceu, não derrame mais uma lágrima, porque ele já está aí, e é um menino. E detalhe, e no final ela fala assim: porque ele vem do coração de Deus. Porque ele vem do coração de Deus. Dia das Mães, quando chega junho de 2021, o nosso telefone toca: tem uma criança para vocês. Aí nós vamos conhecer, nós vamos ver, pegar no colo. Nós não podíamos nem levar para casa, mas era só olhar por 15 minutos. Quando nós chegamos ali, nos deram 15 minutos sozinho com ele, um bebê pequeno. E ela toda curiosa, porque ela lembrou da promessa. Ei, eu vou repetir para você: quando Deus faz promessa, no cumprimento Ele faz você se lembrar. Ela pega a fralda do Vicente e abre, e quando abre, na coxa direita dele está lá uma mancha até hoje, pode olhar, no formato de um coração. Sabe por quê? Porque vem do coração de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Está na hora de você confiar nas promessas de Deus. Está ali uma promessa de Deus com 5 anos na minha casa. Porque Deus, quando promete, Ele faz da maneira que Ele quer. Foram 13 anos chorando, mas agora são 5 anos em que nós todos os dias somos felizes, porque temos Ele na nossa vida. Nós nos pegamos pensando: ela teve tudo. Ela teve chá de bebê, ela teve chá reto, ela teve tudo. Sabe por quê? Porque Deus faz o que Ele promete. Se coloca de pé, igreja. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez na sua vida. Eu não sei qual foi a promessa que Deus lançou para você. Mas uma coisa eu sei: é que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele prometeu algo para você, Ele vai fazer. Eu quero orar com você, para que você não se esqueça que no dia que Ele cumprir, seja na casa, na vida, na saúde, na família, no trabalho, onde for, você se lembre: Deus prometeu e está acontecendo, e com detalhes. Feche seus olhos que eu quero olhar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui os teus filhos, as tuas filhas, o teu povo que clama pelo teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, aqui tem pais, aqui tem mães, aqui tem famílias, aqui tem filhos que tem promessas, Senhor, que foram lançadas, Pai, do altar do Senhor, que foram lançadas do céu. E em nome de Jesus eu vim orar nessa noite, para que as tuas promessas venham ser cumpridas, para que as tuas promessas venham ser cumpridas na vida de cada um, no coração de cada um, na casa de cada um, na família de cada um. E em nome de Jesus, toca, Senhor, toca em cada um nessa noite. Ramanai, Arasi, Cantarabadabachai. O que hoje parece impossível, aqui você preste bem atenção, porque nesse louvor a palavra do Senhor fala: usa-me, usa-me, usa-me. Você quer receber as bênçãos do Senhor? No meio da prova, deixa Deus te usar.
No meio da adversidade, deixa Deus te usar. Não desanima não, deixa eu dizer algo. Pode estar difícil, pode estar impossível, mas Deus só cumpriu na minha vida quando Deus, eu estava servindo, batalhando, lutando na presença dEle. Usa-me, eu quero te servir. Fala para Deus. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Olha para mim, igreja. Olha para mim, igreja. Repita comigo. Pai, eu confio, eu acredito que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida, na minha casa e na minha família. Em nome... Você pode aplaudir o Senhor?